Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeitem a solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Meus amigos, esse momento do Botafogo está incomodando muita gente, viu? Alguns anos atrás, essa estrela solitária aqui, pobre, com times medíocres, quando poucas vezes conseguia incomodar e fazer campanhas acima do esperado, como foi em 2017, indo longe praticamente todas as competições, já incomodava. Incomodava a mídia tradicional, incomodava alguns ditos jornalistas, né? Já causava uma repulsa, mas agora está ficando mais complexo para eles, né? Tá ficando mais desesperador verem que hoje o brilho da estrela solitária ofusca aqueles que são seus favoritos, né? Seus preferidos. E assim, essa semana espetacular do Botafogo, em que em um domingo você mete uma sacolada de 4-1 e humilha o Flamengo, e em sequência você faz uma excelente partida na ida e vence por 2-1, e outra boa partida com uma bobeada no final, mas que não apaga o conjunto da obra ali, que o Botafogo mostrou superioridade no geral, com uma classificação para as quartas de final sobre o Palmeiras, né? Que muitos davam como algo quase impossível de acontecer quando teve o sorteio alguns meses atrás, né? Isso foi um choque de realidade para muitos. Então, meus amigos, tudo isso, eu vi muitos programas esportivos. Eu queria ter gravado esse vídeo até antes, até ontem, só que quando tá meio corrido para mim. E outra coisa, um aviso para vocês: sempre que não tiver um vídeo nesse formato tradicional aqui, fique atento nos shorts, que são os vídeos ali de abaixo de 1 minuto, que eu sempre vou tentar postar uma coisa no canal para não deixar as moscas ali nenhum dia. Se não tiver vídeo desse formato aqui, vai ter um shorts ali sobre algum assunto do Botafogo, então fiquem atentos, é um assunto interessante. Então, voltando, o quanto o Botafogo está incomodando, é claro, pelo desespero, pela postura da mídia tradicional, não digo todos, né, mas alguns. Assim, eu ouvi atrocidades ali esses dias. Um jornalista postou no Twitter que o Botafogo é um time médio, sem expressão nenhuma, e que só passou pelo poderoso Palmeiras por um milagre. Outros falando que o Botafogo passou por sorte também. Praticamente não teve mérito nenhum, se resumiu a sorte só. O fato de ter jogado pra caramba no primeiro jogo, vencido por 2-1 no Newton Santos, e com possibilidades claras de ter feito 3-1 ou 4-1, e ele chegar no Allianz Parque ali, meter 2 gols no Palmeiras, abrir 2-0, não tem valor nenhum, foi só sorte. Aí aqueles 10 minutos do Palmeiras, que fez os 2 gols rápidos e quase virou ali, e com o gol anulado corretamente, né, pela regra, né? Não foi VAR fogo na mão grande, foi a regra sendo aplicada claríssima, de forma clara. Bateu no braço, o jogador finalizou, é anulação. Não cabe interpretação. Alguns também forçando a barra, falando que caberia interpretação. O Gustavo Gomes estava com o braço colado ao corpo, o Gustavo Gomes não teve intenção. Como se fosse análise de jogada de pênalti de zagueiro, né? Mas não, a regra é clara. Se a bola bate no braço, dependendo se estiver com o braço na nuca, plantando bananeira, com o braço nas costas, totalmente sem intenção, bateu no braço, depois desse contato com o braço saiu uma finalização e gerou um gol, é anulação. Já vi inúmeras vezes no futebol europeu, inclusive um exemplo do Lautaro Martínez na temporada passada pela Inter de Milão ali, resvala no braço dele e mete um golaço de voleio de fora da área, um anulado, sem dúvida nenhuma. Aí teve um outro que falou que o VAR é uma maldição, acaba com o futebol, acaba com a emoção do futebol, foi um pecado anular esse último gol do Palmeiras. Aí outros desceram a linha na regra, mesmo admitindo que foi bem anulado, que a regra era essa, tinha que anular o terceiro gol do Palmeiras, mas essa regra é ridícula, essa regra é babaca, acaba com o futebol, prejudica o ataque dos times. Engraçado que esses que reclamam do VAR hoje, da intervenção do VAR, não me lembro deles reclamando no ano passado, né? No 4-3 do Palmeiras, quando o VAR interviu para expulsar injustamente o Adrielson, né? Naquele momento não lembro deles criticarem o VAR. Coincidência, né?
Além de todas essas groselhas ali que a gente viu, de alguns, ainda tem as novas dos flamenguistas aqui, né? Depois dessa pecada ali do Botafogo sobre o Flamengo ali, o presidente falou fair play financeiro quanto antes. O Botafogo tá gastando mais que de forma infinita ali, tá acima da lei ali, não tá obedecendo as leis financeiras, tá contra o futebol basicamente. Ele não falou essas palavras, né? Ele falou só na frase. O fair play financeiro. Sejam bem-vindos ao futebol brasileiro sem fair play financeiro. Essa foi a frase. Mas, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Que eu penso, meu pensamento dele é nessa vibe. E mais recentemente, o dirigente do Flamengo, diretor de futebol, o senhor Bruno Spindel, mandou mais uma pérola aqui. Também criticando a parte financeira do Botafogo. Ainda quem que tá falando? Flamengo. O Flamengo com uma arrecadação de mais de 1 bilhão, fazendo contratações milionárias nos últimos anos, né? E essa história de fair play financeiro, eu ouvi um jornalista dizer, eu não lembro o nome dele agora, mas o jornalista falar que em 2019 e 2020 foi aberto uma proposta para os times debaterem com a CBF a possibilidade de fair play financeiro. 2019, né? Lembra, né? Quando Jorge Jesus de Flamengo, gastos infinitos para a montagem do time. 2019 e 2020 ninguém quis, né? Entrar no mérito. Palmeiras também, mamãe Crefisa ali, começando a injetar dinheiro a rodo. Não foi interessante, né? E já teve a oportunidade de fair play financeiro. Aí ali ninguém tocou no assunto. Aí agora que o Botafogo tá vencendo, né? Palmeiras e Flamengo nas negociações. Tá fortíssimo com o projeto ali de tanto poder garantir link direto para qualquer jogador. Para duas fortes ligas europeias, que é a Liga Inglesa, a Premier League, com o Crystal Palace, e a Liga Francesa com o Lyon, né? Coisa que nenhum outro clube no Brasil pode permitir e garantir para o jogador essa passagem direta para a Europa. E a parte financeira também é muito bem ajustada, não tendo empecilhos ali. Está incomodando muito, né? Agora com o Botafogo lembraram de fair play financeiro. E eu vou ler até para vocês as frases aqui do senhor Bruno Spindel, que muito boas, né? Muito boas, embasamento magnífico da fera aqui. O Sr. Bruno Spindel falou o seguinte, abre aspas: o Flamengo investiu até o momento 190 milhões, estima que o Botafogo investiu quase 600 milhões de reais no ano nas duas janelas. Você pega o Igor Jesus e Alan, que vieram livres do mundo árabe. Achar que não tem investimento chega a ser ingenuidade. Achar que o Botafogo não investiu um valor considerável para trazer seus atletas. Quando você faz as contas, considerando impostos e comissões, como o Flamengo divulga em seu balanço, quando se fala que o Flamengo investiu 190 milhões de reais, tem os impostos. Quando compra jogador de fora do Brasil, você tem que pagar 18% de imposto e ainda tem o comissionamento, que é a remuneração de intermediários e agentes. O Flamengo divulga o custo total das transações. Quando você vai fazer a conta pelo que o Botafogo fez, deve ter investido 600 milhões de reais. O Flamengo não é a maior folha salarial nem o maior investimento. Não estou reclamando, é um privilégio ter essa pressão, essa cobrança, estar vivo nas 3 competições. Estou informado. Já o do Botafogo é um investimento 3 vezes o tamanho do Flamengo. A folha do Botafogo com certeza é maior que a do Flamengo. Não tem transparência, mas com certeza é superior do Flamengo. Eles têm que performar também, conquistar título. Aqui o nível de pressão é diferente e nós gostamos, isso nos motiva. Fecha aspas para o senhor Bruno Spindel. Olha, ele tá sabendo mais que o Textor, né? Tá sabendo mais que o Tairo Arruda, sabendo mais que a nossa diretoria. Esse valor aqui de 600 milhões de reais, dados cabeça de senhor Bruno Spindel. Também teve a pachorra de falar que o Botafogo não tem transparência. O Botafogo divulga os balanços financeiros. O Botafogo não, sendo que o Botafogo desde 2022 tem a parte ali do balanço financeiro do clube no site há algum tempo já. O senhor Bruno Spindel não saiba. E mais uma vez sugerindo que o Botafogo está fazendo as coisas abaixo, que está acima da lei, né? Que não tá. Esse negócio de sem transparência aqui fica muito claro ali, coisa por debaixo dos panos. Na base da picaretagem na falcatrua, assim como, né, o Portal UOL recentemente ali,
senhor Lúcio de Castro, né, jornalista flamenguista, menos de 24 horas depois da sapecada dos 4-1 do domingo, soldou para manchete investigativa ali, prometendo entregar o lado B de John Textor, o lado obscuro de John Textor. Com dados ali de Google, que uma criança de 10 anos acharia, e com mentiras, ali, falsidades, falando de pirâmide financeira, de falsificação de documento na Flórida. Citou processos como se o Textor já fosse culpado e tivesse processo em andamento, sendo que o Textor depois refutou, falou que o processo que ele cita já foi finalizado em 2015, e o Textor foi declarado inocente e recebeu uma bolada de vários milhões de dólares em 2016, comprovando isso, sua inocência, ainda teve uma compensação financeira. E assim, sem provar porcaria nenhuma. As acusações dele, o Textor inclusive deu uma catracada ali, falou que vai ser os advogados dele para os caras pararem de ser sensacionalistas ali e soltarem fake news e desinformar, né, o público com mentiras. Então, meus amigos, está sendo um combo nessa última semana ali de ataques ao Botafogo e assim, e claro, como a Flapress, como a Sampa Press, pode-se dizer, a parte paulista ali, né, puxa a sardinha pro Palmeiras ali, tão desesperadas assim, inventando coisas assim, ataques. Essas do Flamengo também, logo o Flamengo, que mais de 1 bilhão de arrecadação, contratações milionárias nos últimos quase uma década de contratações milionárias aí, em sequência. Agora que não está perdendo para o Botafogo nas contratações, não está conseguindo bater de igual para igual, vem com essa de fair play financeiro que o Botafogo... O cara que basicamente falou que o Botafogo é um PSG da América do Sul, que é um time que tem dinheiro infinito, dinheiro de... Só faltou falar que é dinheiro de shale, dinheiro de petróleo também. Dinheiro infinito que está atuando acima da lei, não está respeitando lei financeira. O cara falou aqui de imposto aqui, como se... O Botafogo não tem transparência, então não deve pagar imposto também, deve fazer as coisas na falcatrua. Colocando em xeque ali, uns colocam o Textor, a pessoa do Textor, e agora o senhor Spindle aqui, do diretor de futebol do Flamengo, colocando em xeque a administração e diretoria do Botafogo. Isso tem que ser refutado, viu? O Botafogo tem que postar uma nota oficial, mostrando os valores corretos aqui, e dando uma catracada aqui nos groselhas que os caras estão falando, porque isso aqui repercute aqui, para quem não conhece Botafogo, ou para quem é muito clubista e também está com raivinha do Botafogo, vai tomar isso como verdade absoluta. Falar que o Botafogo, o timaço que o Botafogo montou, que não é por ter o melhor scout do Brasil, não é por uma análise de desempenho, estudo de jogadores espetacular, não é por ter um excelente técnico, uma excelente comissão técnica, não é por um excelente trabalho de gestão do Textor, não é por ter feito melhorias do CT Lunier, dado melhores condições de trabalho para os jogadores com a inauguração do setor de saúde e performance ali, nível europeu ali de primeira linha. Que assim, tudo isso não tem valor nenhum para esses caras. A única coisa é dinheiro infinito ali, contratando adoidado ali, dando tiro no escuro, e porque tá gastando muito, monta um timaço assim, num passe de mágica. Né? Então isso aqui tem que ser refutado. Eu espero que o Botafogo poste nota oficial ou alguém dê alguma declaração sobre isso, porque esse é o tipo de coisa que reverbera e ecoa ali para desinformado ou para quem não se importa, tá com alguma raivinha ali, tá com um recalque do Botafogo nesse momento, vai tomar como verdade. E assim como o Textor deu na goela ali do Sr. Lúcio de Castro com uma manchete investigativa dele falando um monte de groselha, tem que ver alguém também refutar essas falas aqui do Sr. Bruno Spindle, porque é surreal, chega a ser até engraçado, né? O cara não vê o trabalho espetacular que o Botafogo tá fazendo, e em contraponto, um trabalho horroroso que o Flamengo tá fazendo, que não tá contratando ninguém. O time tá uma draga, um futebol medíocre. O Tite não tá conseguindo ajustar esse time. As falhas do Flamengo, os méritos do Botafogo, o cara não vê. É só... Isso aqui é um ataque ao Botafogo, tanto para desmerecer o Botafogo, como também para passar um pano nas M's que eles estão fazendo, né, no Flamengo nesse ano, né? Porque é vergonhoso o time tomar sufoco de Bolívar na última quinta-feira ali. Tomou um baile ali. Se o Bolívar não fosse tão ruim, se tivesse alguns jogadores melhores de finalização, teria feito o 2-0 levado pro pênalti, no mínimo. No mínimo isso.
E os caras jogando como um time pequeno, acovardado, frente a Bolívar, né? Alguns criticaram o nosso Botafogo de ter tomado os gols, ter bobeado no final e colocado em xeque a classificação, mas jogamos contra o Palmeiras, um time mega cascudo, um time forte, um grande histórico recente de Libertadores, no Allianz Parque, né? E criticaram o Botafogo, falaram que o Botafogo pipocou naquele final, Palmeiras. E o Flamengo, o que aconteceu com o Flamengo? Tomou um baile, quase que vai pro pênalti ali contra o Bolívar, né? Isso aqui pra mim, esse ataque do Botafogo é esses 2 pontos. Desmerecer o nosso time num trabalho espetacular que tá fazendo e passar pano pras M's e cagadas que o Flamengo tá fazendo na gestão de 2024. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordem, discordem, até outro ponto de vista aí. Deixa eles falarem, meus amigos, eles estão se mordendo, eles estão sangrando. Isso prova a grandeza do Botafogo, quando o Botafogo está incomodando e esses caras não estão aceitando. Isso que ainda não ganhamos taças, né? A hora que ganharmos, começarmos a ganhar taças no final do ano, muitos desses caras vão acabar indo pro hospício, de tanto desespero e tanta loucura. É isso, um grande abraço a todos vocês, valeu!